E galera, demorou, mas chegou. O primeiro teaser de Godzilla, ou melhor, a sequência de Godzilla Minus One, o vencedor do Oscar de 2023, como melhores efeitos especiais do cinema, o primeiro filme de Godzilla a ganhar um Oscar, agora ganha o primeiro teaser de como se fosse uma pequena fagulha da próxima sequência desta obra-prima, agora intitulado não de Minus One 2, mas de Godzilla Menos Zero. O que vem depois de Menos Zero será? Será que teremos o Godzilla 1 após o Menos Zero? Porque não temos para onde fugir. É o Menos Zero, agora mais negativo ainda. O que pode nos sugerir muito melhor do que o que já vimos. E bom, galera, com esse começo de vídeo eu acho que já deu para sentir muito bem como é a minha empolgação aqui para o novo filme desta pequena saga ou trilogia, não sei, de Godzilla Minus ou Godzilla Menos One, que agora vai se chamar Godzilla Minus Zero ou Menos Zero, que continuará a história de Godzilla Minus One, obviamente, e tivemos esse primeiro teaser para confirmar isso, com apenas algumas poucas informações, mas o que a gente mais precisava e de mais importante era a sua grande revelação e a sua confirmação, claro. Depois de muito se especular, muito se teorizar, finalmente tivemos alguma coisa sobre esse filme que já era assim especulado, tanto aqui no canal quanto em todos os canais que falam de Godzilla, quanto todos os veículos de mídia. E então temos agora a nossa primeira pista, ou melhor, o nosso primeiro passo diante do que pode ser a próxima obra-prima da franquia, ou melhor, dos estúdios Toho, que agora, com seu primeiro Oscar, podem, quem sabe, irem fisgar próximos prêmios, um próximo Oscar ou até mesmo um próximo estrelato. Agora falando um pouco sobre este pequeno teaser, com apenas nomenclaturas e algumas informações muito escassas, tivemos a logo de Minus One, logo aparecendo o menos um do primeiro filme, se tornando logo depois de uma pegada do Godzilla, do som, do barulho do Godzilla pisando no chão, a revelação de 2 zeros de Godzilla Minus Zero. Ainda não dá para se ter total certeza do que vai se tratar esta trama e do que vai envolver essa nova sequência. Mas se voltarmos ao final de Godzilla Minus One, podemos ter algumas pistas. Afinal, o monstro não foi completamente destruído, ou pelo menos a sua destruição não dá indícios de que irá parar. E galera, agora falando mais como um fã mesmo, sem grandes profissionalismos na minha voz ou na minha fala. Eu não acreditava que iria haver alguma sequência deste filme, porque a Toho, ela nessas novas sequências dos filmes japoneses feitos pelo próprio estúdio, nunca se deram indícios de que haveriam novas sequências, principalmente desses filmes envolvendo uma forma live action da criatura, ou melhor, uma forma com atores que interpretassem, que reagissem à criatura. No caso, eu estou falando desses filmes como o filme de Shin Godzilla, que até hoje a gente espera uma nova sequência, até porque no final do filme a gente tem pistas de que vai haver uma nova sequência. E até mesmo com Godzilla Minus One, eu acho até mesmo que se não fosse o Oscar ter nomeado este filme como o melhor, eu acho que o melhor mesmo, em quesito de relevância, talvez pela premiação que levou, se não fosse esse prêmio, nós não teríamos a sequência que estamos tendo agora. Acredito que esse filme ele apenas perde em quesito de relevância para o primeiro e o grande precursor de todos os filmes de Godzilla, o Godzilla de 1954. Claro, o primeiro filme ele sim tem uma grande importância. Só que este Godzilla, o Godzilla Minus One, ele transcendeu o Japão, transcendeu os cinemas, ele foi um filme muito além do esperado. Até mesmo a gente, eu espero que tenha. Eu imagino, na verdade, que tenha sido mais ou menos assim. Nem mesmo eu acreditava que isso poderia acontecer. Quando aconteceu a premiação, eu não imaginava que poderia haver tal consequência para o cinema, pelo menos o cinema japonês do Godzilla. E agora, claro, eu estou muito animado para essa nova sequência e acredito que todos vocês fãs de Godzilla
E por que eu estou falando tudo isso? Porque é algo extraordinário. Ainda não tínhamos tido nenhuma sequência de nenhum filme live action, claro. Estou usando esta palavra para denominar estes dois filmes que foram lançados do Godzilla que não eram feitos pelos americanos, pelos estúdios da Legendary, né, os estúdios da Warner, e que eram feitos pela Universal, no caso. Desculpa, eu queria falar Toho em parceria com a Legendary. E mesmo que os animes eles tivessem as suas sequências como Godzilla Earth, ou até mesmo Godzilla Singular Point, que parece que vai ter uma nova temporada muito em breve, ou Monarch Legacy of Monsters mesmo, se você levar pro lado do Legendary de novo, mas nós não tínhamos tido nenhuma sequência até então. O Shin Godzilla nos deixava desesperançoso por conta de não ter uma sequência. Até mesmo imaginar que Godzilla Minus One teria uma sequência já não era algo completamente concreto. Porém, conforme os meses se passaram após o lançamento de Godzilla Minus One, após ele vencer o Oscar do ano em que lançou como melhor filme com melhores efeitos especiais, tivemos, depois de um bom tempinho até, se você parar para pensar, já faz alguns anos que isso aconteceu, que o Godzilla ganhou esse prêmio. Agora nós podemos festejar porque uma nova sequência está vindo por aí. E agora voltando ao ramo das teorias sobre o que pode ter nesta nova sequência de Godzilla Minus One, podemos ter um novo monstro, né? Além, claro, do Godzilla. Quem sabe teremos um antagonista para este filme, teremos o primeiro rival do Godzilla Minus One nesta continuidade. E muitos se teorizam sobre a presença de um determinado monstro que envolve algumas coisas muito específicas, como consequências ao meio ambiente que podem gerar uma mutação. Porém, esta mutação feita da poluição se tornando um monstro. O que isso lembra você? É claro que eu estou me referindo a um dos poucos monstros que raramente aparecem em algumas das novas novelizações do Godzilla, tanto em cinema quanto até mesmo em animes e tal. Estou falando de um monstro que não ganha caras novas há muitos anos, em filmes do Godzilla principalmente. Estou falando de Hedorah, que é uma grande hipótese e uma grande teoria até mesmo dos fãs, de alguns fãs pelo menos que eu tenho visto pelas redes sociais, que teorizam, e principalmente envolvendo esta imagem de Godzilla Minus Zero, que é uma imagem nova, né, uma nova logotipo do filme. Se vocês repararem, a parte superior daquele G, a parte do meio ali, daquele risco na horizontal, ele, se você pegar uma imagem muito específica do Hedorah, quando ele está voando na sua forma voadora, entre aspas, se parece um pouquinho, será mesmo? Ou até mesmo se parece muito com a criatura? Bom, teremos que deixar tudo isso no ramo das teorias, porque por enquanto não temos total certeza do que vai acontecer neste novo filme. Outra coisa que vale ser citada e que eu até mesmo já falei, já deixei a ponta solta neste vídeo, é sobre aquela misteriosa doença de Nariko no final de Godzilla Minus One. Aquela doença que meio que deixa uma ponta para uma nova sequência que a gente ainda não tinha certeza se iria acontecer. E o que pode acontecer com ela? Bom, também se teoriza perante esta nova logo que ela, além de poder se referir a um novo monstro, não somente sendo Hedorah, claro que sendo uma teoria, ela pode, esses pequenos detalhes da logo podem se referir ao que vai acontecer com Nariko. Porque se vocês repararem, claro que isso estou sendo completamente louco aqui nesta teoria. Pode ser que a ponta de baixo se refira a uma pessoa rezando, exatamente como Nariko estaria dentro do filme por conta desta doença que está a consumindo. E quem sabe esta doença não a consuma por completo, a transformando em uma aberração, por mais bizarro e cruel que seja. É uma teoria muito válida. Imagina que bizarro, uma criatura que se transforma a partir de um ser humano, ou que se espalha como uma doença simbiótica, que não somente cai na pele de uma pessoa específica, mas assim de várias. E assim se junta, se transformando em uma aberração de partes de carne e pedaços de ossos e se fundindo em uma criatura só. E claro que eu estou sendo completamente maluco aqui também, mas que não é nada difícil de acontecer, baseado no próprio filme, onde a gente tem uma bizarra transmutação
do Godzilla quando ele sofre ferimentos. Aqui eu estou falando, claro, de uma doença que acontece no final do filme, que a gente não tem completa certeza do que ela pode acabar se tornando. Mas é válida uma teoria de que, a partir desta doença que foi passada pelo próprio Godzilla, quem sabe a gente não tem uma criatura que tente se assimilar ao próprio Godzilla.